Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Neste vídeo, eu vou falar sobre escalas em cartografia. Inicialmente, eu vou mostrar para vocês um material bem interessante aqui, que é o Atlas Geográfico Escolar do IBGE, tá? Esse atlas, ele tem muitos temas de introdução à cartografia apresentados de uma forma bem simples, tá? E neste vídeo eu vou falar especificamente, então, como eu já disse, sobre esse tema de escala. Tá? Então, aqui ele dá uma definição de escala que a gente já apresentou em aula, né? E o que, que é importante lembrar aqui? A escala numérica é uma proporção, né? Então, quando a gente fala, que é como está aqui, ó, a escala numérica indica a relação entre as dimensões do espaço real e do espaço representado, né? Então, quando a gente fala que a escala é 1 para 50.000, por exemplo, como está aqui, a gente está dizendo que uma unidade na carta corresponde a 50.000 unidades no terreno, né? Ou seja, o terreno é 50.000 vezes maior em termos de unidades lineares, em termos de distâncias ou comprimentos, do que o que está representado na carta, certo? Aqui a gente também tem as escalas gráficas, e no caso das escalas gráficas, a gente tem que lembrar que a unidade aqui é obrigatória, né? Então, pelo tamanho do desenho da escala, eu tenho a dimensão da carta, e a unidade aqui vai me trazer a dimensão do terreno para a gente estabelecer as proporções, certo? Então, aqui tem alguns exemplos de escala gráfica, tá? E aqui embaixo, a gente tem a ilustração de alguns mapas em diferentes escalas para a gente observar a questão da variação dos detalhes. Então, ele começa aqui, ó, com um mapa na escala, vou até mexer aqui na minha visualização, na escala 1 para 25.000. Tá? Então, vamos observar esse mapa aqui na escala 1 para 25.000. A gente vê alguns detalhes aqui do arruamento, né, do município, tá? Vê algumas estradas, né? Uma estrada passando aqui, uma outra passando desse lado, certo? Então, isso na escala 1 para 25.000. Quando a gente modifica a escala, olha só, 1 para 50.000, a gente tem um detalhamento menor, a gente tem menos informações representadas, tá? Por quê? Porque a gente diminuiu a escala quando a gente veio para 1 para 50.000, ok? Avançando aqui no próximo mapa, aqui eu diminuí mais ainda a escala, né? Então, conforme eu aumento o denominador, eu estou diminuindo a escala. Então, nesse caso aqui, a gente já diminuiu, né? Tínhamos aqui nessa visão anterior 50.000 e viemos para 100.000. Diminuímos a escala. E aí temos menos informação ainda sobre o município que estava representado aqui, né? Então, aqui anteriormente, ó, eu tinha um pouco das quadras, né? Algumas definições das principais quadras. Na 25.000, eu tenho uma definição bem detalhada. Aqui eu tenho menos detalhes na 50.000, e na 100.000 já nem tenho mais a visualização das quadras, tá? E o que acontece também, ó, voltando no anterior, é que aqui eu vejo praticamente, né, só a região aqui do município de Cornélio Procópio. Quando eu venho para cá, olha só, eu estou vendo uma área maior, eu já começo a ver um segundo município aqui, que é Uraí, tá? Que está a uma certa distância, ou seja, eu ampliei a área, eu ganhei em área, mas perdi em detalhamento, tá? Então, o diminuir a escala sempre nos traz essa questão, né? Então, diminuo a escala, eu aumento o denominador. Eu perco em detalhes, mas eu ganho em área representada, tá? Agora eu vou para 1 para 250.000, tenho ainda menos informação, né, aparecem outros municípios aqui, ó. Agora de Cornélio Procópio eu já não tenho mais nem a delimitação de onde está a área urbana do município, tá? Eu só tenho um ponto aqui representando, a localização do município. Uraí já está aqui do lado, já começam a aparecer outros municípios, né, além daqueles que a gente viu na carta anterior, mostrando que a gente ampliou ainda mais a área que está sendo representada neste mapa, mas com muito menos detalhes, não tenho nem o limite de área urbana nesse caso aqui.
Estou numa escala ainda menor, certo? Aqui já voltei para 1 para 25.000, tá? Então, queria que vocês guardassem essa relação aí entre a mudança de escala, nesse caso da redução, né, que a gente foi reduzindo do 1 para 25.000 até chegar no 1 para 250.000. Repetindo mais uma vez, com a redução de escala, eu perco em detalhamento e ganho em área representada. Ok, vamos agora aqui para o QGIS, tá? Aqui no QGIS, eu instalei um plugin chamado DSG Tools. Como que eu instalei esse plugin? Eu vim aqui em complementos, gerenciar e instalar, e digitei aqui, ó, esse nome, DSG Tools, tá? Pedi para instalar, no meu caso aqui eu já tinha instalado antes, mas no de vocês, se você nunca instalou, você tem que clicar aqui em instalar, certo? Aí o que que eu fiz? Aqui nesse plugin a gente pode carregar algumas cartas diretamente. Então posso vir aqui, ó, BDGEX, cartas topográficas e carregar uma camada de cartas, um para 250.000, um para 100.000, um para 50.000 e um para 25.000. Eu já fiz isso anteriormente para a gente poder agilizar um pouquinho o vídeo aqui, até porque essas cartas são carregadas diretamente da internet, tá? Então, olha só. Vou agora fazer o caminho inverso, eu vou começar da 1 para 250.000, tá. Então aqui estou nesse nível de zoom, ó, na carta 1 para 250.000, eu não vejo muita informação, né. Vejo aqui uns cruzamentos que não dá para ter uma ideia muito detalhada se são, de ruas, se provavelmente são de estradas, mas a gente não vê muita informação aqui, tá. E a gente pode inclusive fazer o seguinte, ó, eh não, não vou mexer com essa parte não, vamos deixar só a visualização de detalhes mesmo. Então, ó, 1 para 250.000, agora eu vou para 1 para 100.000. 1 para 100.000 aqui ele não está carregando, tá, então vou pular direto para 1 para 50. Olha só, aqui ele já carregou. Então vejam a diferença, né, do 1 para 200.000 que a gente 250.000 que a gente tinha aqui, quando a gente vem para 1 para 50.000. Então, nesse caso, ó, se eu estou no 1 para 250.000 e vim para 1 para 50.000, eu ampliei a escala, tá? Então, nessa carta aqui, eu vejo muito mais detalhes, e isso fica muito claro de perceber, do que nessa anterior, tá? Então, aqui eu via só algumas vias principais. Aqui eu tenho muito mais informação, eu vejo que eu estou vejo uma estação rodoferroviária, né? Capanema, Cristo Rei, né? Isso aqui são bairros do município de Curitiba, né? Então, olha o nível de detalhamento que a gente ganha quando sai do 1 para 250.000, indo para o 1 para 50.000, né? Nós ampliamos a escala nesse caso, ganhamos em detalhes, tá? E aí tem ainda 1 para 25.000, tem um pouco mais de detalhes ainda do que a 1 para 50.000, certo? Então, esses são conceitos muito importantes quando se trata, né, dessa questão de escalas em cartografia. Eu carreguei também aqui, ó, um mapinha que é muito parecido com o Google Maps, tá? Mas não é o Google Maps exatamente, é um projeto chamado OpenStreetMap, tá? Que é um projeto, que a principal diferença é o seguinte: esse projeto é um projeto livre, aberto e colaborativo, enquanto o Google Maps é um projeto comercial e fechado, tá? Então, os dados do OpenStreetMap podem ser usados por uma série de aplicações, basta que você cite a fonte. Já o do Google Maps não, tem muitas restrições, né? Ele é basicamente para visualização mesmo, tá? Para carregar essa camada, o que que eu fiz? Eu também vim em complementos, gerenciar e instalar. Para essa camada do KickMap, eu digitei KickMap Services, certo? Aqui, no meu caso, eu já tinha atualizado antes, tá até dizendo que tem uma versão nova, né? Eu não vou atualizar nesse momento, mas no caso de vocês, vocês podem simplesmente clicar em instalar complemento aqui. Vou fechar. Depois que você instalou, ele vai aparecer aqui no menu web, ó. Web, KickMap Service. Aí eu posso vir em OSM e clicar aqui em OSM Standard, tá? Ele vai carregar essa camada aqui pra gente. Então, observe que aqui
né, como eu disse, era a mesma uma área de Curitiba, né, ainda estou no mesmo nível de zoom das cartas anteriores. E o interessante dessa camada é o seguinte: se a gente quiser uma visão global, né, então, ó, eu estou aqui inicialmente na escala 1 para 15.000, tá? Então, se eu viesse, por exemplo, uma escala bem menor, para a escala 1 para 1 milhão, olha só, né? Então, eu aumentaria muito a área representada, mas perco em detalhamento. Não estou vendo mais os detalhes, né, da área urbana de Curitiba, certo? Inclusive, estou vendo aqui até outros municípios, né? Uma série de outros municípios, Ponta Grossa, aqui que já está a uma certa distância, né? Paranaguá, o Pontal do Paraná, toda a parte litorânea aqui. Tá? Então, só para vocês verem a diferença. Agora sim, vou mostrar a questão da área, né? Então, a área aqui que eu estou vendo, ó, vou colocar em quilômetros quadrados. Vou fazer uma medição para vocês verem. Tá? Então, ó, a área aqui deu aproximadamente 32.000 quilômetros quadrados, nessa escala 1 para 1 milhão, tá? Se eu voltar no zoom que eu estava anteriormente, tá? Vou medir a área nesse caso aqui também. Olha só, aqui eu tenho 7.000 quilômetros quadrados apenas, tá? Então, é uma diferença muito grande, né, de área aí, tá? Eh, tá? Eh, de novo, para fazer aquela conexão entre detalhamento, tá? E área representada, certo? E uma coisa muito interessante desse plugin OpenStreetMap, né? Aliás, isso também acontece no Google Maps, é que conforme a gente, eh, vai ampliando a área, né, por exemplo, aqui já estou vendo o Paraná inteiro, tá, a gente tem, associado a essa questão do detalhamento, um conceito chamado de generalização cartográfica, tá. Esse conceito de generalização cartográfica, ele dá uma ideia do dinamismo do detalhamento de informações. O que que é isso? Conforme a gente modifica a escala, conforme a gente amplia a escala, né, dinamicamente ele vai agregando mais detalhes ao mapa, né? Então, como a gente já viu antes, né, eu tinha dado o zoom aqui em Curitiba, vou fazer um zoom agora aqui em Foz do Iguaçu, né? Estou aqui nessa região de Foz do Iguaçu com uma escala aqui que está em 3.800.000 alguma coisa, tá? Quando a gente dá um zoom aqui para pegar uma região, né, bem menor, focada em Foz do Iguaçu, a gente ampliou a escala, né? Então agora estamos em 1.400.000, tá? Posso fazer um novo zoom aqui, tá? E aí com isso ampliei mais um pouco a escala, estou agora em 700.000 e vou vendo mais informações, né? Aqui já é o Parque Nacional do Iguaçu, Cidade do Leste, né. Então olha só, tá, a gente vai vendo mais informações, mais detalhamentos, isso também se chama-se, generalização cartográfica, tá. Por fim, neste vídeo, eu vou mostrar para vocês uma relação entre distâncias e pontos, que é uma camada que eu mesma criei aqui, só para você fixar ainda de uma outra terceira forma, tá, essa ideia de escala, tá. Então eu vou inicialmente colocar aqui numa escala 1 para 500.000, né, então observe que nessa escala 1 para 500.000, as minhas informações aqui elas ficam muito pequenininhas, eu perco até a questão dos rótulos que deixa de aparecer, né. Vou vir agora para 1 para 100.000, olha só, quando eu vejo 1 para 100.000, a primeira distância aqui, que é de 2.000 metros, ela já fica mais visível e expressa com um tamanho maior, né. Então, conforme eu aumento a escala, eu vou vendo, eh, com mais detalhes as menores distâncias. Então, indo para 50.000, eu vejo também, ó, além da distância 2.000, eu vejo a distância de 1.000, a distância de 500, de uma forma bem,
detalhada, bem representada aqui com um tamanho considerável. Agora eu já vou pular aqui para 1 para 10.000, olha só, né, com 1 para 10.000, que já é uma escala considerada grande, né, eu vejo até a distância aqui de 50 metros, né, de uma forma de um tamanho bem razoável, tá. As outras 2 que são menores aqui, que ainda não estão aparecendo com labels respectivo, né. Vou para 1 para 2.500, tá. Agora eu até perdi aqui o zoom, deixa eu fazer de uma outra forma aqui, ó, vou dar o zoom nesse pedacinho, olha lá, ó. Tô aqui aproximadamente, vou arredondar para 2.500, ó. Então agora sim eu vejo aqui a distância de 50, a de 20, a menorzinha que é de 10 de uma forma, né, bem visível, tá. Então isso é só para associar também com aquela história da precisão gráfica que nós já tínhamos falado em outro vídeo, né, que, associa o denominador da escala ao menor elemento que pode ser representado naquela escala, né. Então, quando a gente está na escala 1 para 10.000, o denominador, sendo o denominador 10.000, o menor elemento tem 2 metros. Então, quando a gente vem aqui, ó, 10.000, tá, o menor elemento aqui, ele ainda está visível, mas ele fica de um tamanho bem pequeno, né. E nesse caso aqui tem 10 metros, e de 2 metros mesmo ele vai ficar com 1 de milímetro, então aqui ele fica, né, ficaria quase como um pontinho, tá. Então só para lembrar desse conceito aqui, ó, conforme eu diminuo o denominador, aumentando a escala, eu começo a ganhar mais em termos de detalhamento, porque o menor elemento também vai diminuindo. Se o menor elemento diminui, isso que significa que eu posso representar mais informações, certo, pessoal? Então, esse vídeo é para reforçar mesmo, né, de uma forma com elementos práticos aqui do QGIS e tal, mas reforçar a questão dos conceitos aqui associados à escala. Espero que tenha sido, de grande ajuda para vocês compreender, porque cartografia, se a gente não entende os conceitos teóricos, a gente começa a ter problemas lá na frente, mesmo na parte prática. Ok, eu vou ficar por aqui, tá? E até o próximo vídeo. Até mais.